O ano ainda não acabou. Deus tem uma palavra para nós. Gênesis capítulo 12, verso 1. Diz assim o texto: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amém? É somente até aqui. Sabe, esse texto tem estado no meu coração essa semana. Nós estivemos em Ouro Preto ministrando, ministrei sábado, sexta, a Marília ministrou sábado. E esse texto tem mexido no meu coração com algumas verdades e direções que o Senhor nos deu acerca desse tempo, falando sobre Abrão. E esse texto é muito conhecido, ele vai tratar da história sobre um homem, um patriarca da fé, Abrão. Você conhece, você já ouviu muitas ministrações sobre esse homem, mas eu queria que você entendesse a introdução que eu vou lhe dar nessa mensagem, para que você compreenda o mover profético que há por trás da vida desse homem. Abraão, ele vem de uma família tradicional da sua época. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Ele era alguém que recebeu um nome dentro de uma expectativa do seu pai biológico. Abraão, para quem não sabe, o significado da palavra Abraão é pai grande, pai exaltado na terra. Esse é o significado de Abraão. Abraão significa isso: pai grande, pai exaltado. O pai biológico de Abraão dá um nome porque acreditava que a sua posterioridade, a sua genealogia seria grande, seria abençoada. Então o nome dele carrega já uma expectativa. Mas agora, quando você medita na palavra, você percebe que ele tem 75 anos de idade e a promessa, a palavra, o significado do seu nome ainda não acontece. Por isso ele continua caminhando frustrado com o nome que tinha. Ele ouve a voz de Deus, e quando Abrão perde a sua referência paterna, o que o Senhor pede para ele são três coisas. A primeira coisa é sair da sua terra. A segunda, do meio da parentela e da casa do seu pai. Isso foi a direção depois que o pai biológico de Abraão morre. Sai da sua terra, do meio da parentela e da casa do seu pai. A esposa de Abraão, você conhece, é uma esposa chamada Sarai. Ela, por sua vez, ela não é estéril. Eu queria que você entendesse a diferença, porque a Bíblia diz que ela não é estéril, ela está estéril. Tem uma diferença muito grande. Eu queria que você pegasse as divisões que a Bíblia dá, as vírgulas. Irmãos, quando você lê a Bíblia, cada detalhe importa, amém? Quando você lê a palavra de Deus, cada detalhe, cada palavra importa. E a Bíblia diz que ela está estéril, porque ela só está estéril até que Deus libere uma palavra. Por isso eu não sei se você entrou aqui, você pode até estar endividado, você pode até estar triste, mas basta... Eu vou de novo. Basta uma palavra, ele faz uma palavra mudar a nossa realidade. Irmão, já teve situações na minha vida que uma palavra mudou a minha casa, uma palavra salvou a minha família, uma palavra mudou a realidade da geografia da minha família. E hoje eu quero liberar uma palavra. Você só é algo até quando Deus quer que você seja. E hoje Ele está liberando algo sobre a nossa vida, dizendo: eu estou liberando uma palavra sobre você. Levanta a sua mão para receber isso. A partir de hoje uma palavra está vindo, e você está mudando o quadro. De estéril vai começar a gerar, de tristeza vai começar a transbordar alegria, de depressão vai começar a queimar na presença do Senhor, porque aonde a presença de Deus está, até a tristeza salta de alegria. Você só é algo até Deus liberar uma palavra. Fala para a pessoa que está perto de você: hoje tem uma palavra para você. Se ela não der glória a Deus, você cutuca ela até ela dar um glória a Deus. Aleluia. A madre dessa mulher está fechada, ela não consegue gerar. E a grande verdade é que Abraão agora, ele tem um nome que não condiz com a sua realidade. E isso é poderoso, porque eu já quero dizer isso, que a nossa situação momentânea, ela não define o real propósito de Deus na nossa vida. Eu não sei se você acredita, mas tem um versículo em Coríntios que fala isso, que essa leve, momentânea tribulação, não... Meu Deus, esse versículo é gostoso, rapaz. Essa leve, momentânea tribulação não pode se comparar com o peso de glória. Então o nosso momento não define a nossa real situação. Por isso que toda vez eu posso entrar na igreja, irmãos, com o coração apertado, mas eu já entro sabendo que essa situação não determina o real propósito da minha vida. Eu posso ter entrado aqui hoje com o coração angustiado, e Deus está me falando que muitos entraram aqui dessa forma. Mas entrou, não quer dizer que vai sair, porque você vai sair daqui diferente. Quem crê nisso aqui que está comigo? A nossa situação momentânea não define o real propósito da nossa vida. Abraão, ele ouve uma voz, e a voz dizia: sai da sua terra, do meio da sua parentela e da casa do seu
pai e vai para uma terra. Qual terra? Eu vou te mostrar no caminho. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é forte por duas situações. A primeira, Deus não avisa o nome da terra para Abraão, porque talvez Deus, se falasse a terra que o Senhor levaria Abraão, a terra que o seu pai tentou e não conseguiu chegar, talvez Abraão já daria uma desculpa dizendo: Senhor, você está falando que eu vou para essa terra, a terra que a minha família não conseguiu chegar, a terra que o meu pai não conseguiu estabelecer um reinado naquele ambiente, eu não tenho condições de chegar. E aí você talvez ouviria Abraão falando do passado, do trauma do seu passado, porque a família não conseguiu, o pai não conseguiu. Mas isso é muito poderoso, porque Deus não fala para onde nós vamos, Deus não fala como nós vamos, Ele fala para onde nós iremos. E a promessa, ela está totalmente ligada a você se desvincular do trauma do seu passado. Talvez você entrou aqui hoje, Deus está dizendo: eu tenho uma terra, eu tenho uma nova estação, eu tenho um novo tempo, mas você ainda está preso com o que aconteceu com a sua família, com seu pai, com a sua mãe. Mas eu vim com uma palavra profética para alguém aqui nessa manhã, dizendo: você não estará preso com o trauma do seu passado. Hoje Deus está liberando uma palavra dizendo: eu estou curando traumas do passado. Levanta a sua mão aqui nessa manhã. Eu estou sentindo isso. Irmãos, eu estou sentindo isso. Deus está desvinculando o seu passado. Pontes que te ligavam ao seu passado agora está sendo queimada pela presença de Deus. Levanta a sua mão e recebe isso. Eu quero profetizar que a partir de agora, em pontes do seu passado cairão por terra. Você não é fruto do seu passado, você é fruto do amor e da presença do Criador. Quem pode dar um glória a Deus aqui essa manhã? Deus não conta tudo, porque senão a gente ficaria com medo e não avançaria. Deus não fala o caminho, irmãos. Deus não avisa o nome da terra. Deus fala onde, mas não fala como nós vamos chegar. Porque se Ele contasse para nós todos os detalhes, já pensou, Júnior, Ele falar todos os detalhes do processo que a gente viveria? Será que você estaria aqui hoje? Imagina, Ele fala assim: vai ser traído, vão caluniar, prova financeira é de monte. Mas você fala: não, Deus, escolhe outra pessoa. Aí Ele só fala assim: vou te usar na terra. Aí você fala: oh glória. Eu lembro quando Ele liberou essa palavra: vou te usar na terra. Aí eu falei assim: aleluia, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Porque Deus fala para onde nós vamos, mas não fala como. Porque se Ele falasse como, nós passaríamos por isso, nós não viveríamos o evangelho do Senhor. Então é por isso que Deus está dizendo assim para alguém nessa manhã: sai, o resto é comigo. Eu estou liberando essa palavra: sai, o resto eu irei fazer. Eu não sei se você compreende o peso dessa palavra, mas Deus está dizendo para alguém: sai dessa situação, sai desse lugar, sai desse sentimento, e eu vou te mostrar aonde você vai. A cura está no caminho, o poder de Deus está no caminho, o poder de Deus está no processo do Senhor. Quem está aqui comigo nessa manhã? Talvez você não está entendendo, porque talvez você não está compreendendo o processo que você está passando. Mas essa manhã Deus está dizendo: sai, o resto é comigo. Abraão, ele ouve a voz e obedece. E é muito forte, porque é melhor você obedecer do que sacrificar. É melhor você obedecer a Deus, porque, irmãos, escuta isso: nem todo sacrifício é debaixo de obediência, mas toda obediência já é um sacrifício. Eu vou repetir: nem todo sacrifício está debaixo de obediência, mas toda obediência ao Senhor já é um sacrifício. Por isso que a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu oro para que você tenha uma manhã de obediência à presença de Deus. Eu sei que isso não é tão motivador para você dar um glória a Deus, mas eu tenho orado por isso. Deus, me faça obediente à sua voz. Eu preciso estar obediente, porque a obediência é melhor do que sacrifício. Posso te falar uma coisa, irmãos? Tem crente que jejua a vida inteira e nunca obedeceu a Deus. Era para você dar um glória a Deus, você está comigo aqui, mas está tudo bem. Ele jejua, ele dizima, mas ele não obedece. Ele prefere sacrificar do que obedecer, porque é mais fácil você jejuar do que perdoar. Eita Deus, está apertando o caldo, mas vamos lá comigo um pouquinho. É mais fácil jejuar 40 dias de jejum, e Deus está falando: eu estou te pedindo para perdoar. Não, mas eu fico 70 dias no monte, campanha. Mas quando Deus fala: sai dessa mesa, não é para mim. Por isso que escuta isso, nem todo sacrifício é debaixo de obediência, mas toda obediência já é um sacrifício. Eu estou orando para que Deus pegue crentes, irmãos. Eu estou orando para que Deus encontre crentes com a verdade dEle.
Não adianta sacrificar e continuar mentindo. Não adianta sacrificar e continuar em fornicação. Não adianta sacrificar e continuar pecando. O evangelho é obediência, é arrependimento, é transformação de caráter, é mudança de mentalidade. O evangelho é o poder de Deus que muda o homem, que transforma realidades. Eu estou sentindo o poder de Deus aqui nessa manhã, porque Ele está dizendo: não quero só sacrifício, eu quero obediência. Eu quero obediência à palavra. Abraão, ouve a voz e seja obediente. Deus está liberando um tempo de obediência. Levanta a sua mão, me ajuda a pregar aqui nessa manhã, por favor. Deus está liberando obediência. Não é só sacrifício, é obediência. É melhor obedecer do que sacrificar. Você está aqui comigo ainda? Abraão, ele ouve a voz e sai. Ele sai da casa do seu pai. E depois que o pai dele morre, o pai biológico, isso é muito poderoso, porque Deus vai até Abraão e fala assim: olha, seu pai morreu. O que ele deixou para você? Uma casa. Ei, Bruno, pega isso. Ele deixou uma casa, um terreno. E agora Deus está dizendo: macho, tu tem coragem de abandonar o que a terra está te dando para viver um novo tempo comigo? Você tem coragem de abandonar coisas terrenas e pegar promessas eternas? Você tem coragem de deixar de lado o que a terra está te oferecendo e receber agora um novo tempo para viver promessas do céu? Imagina isso: a terra está dando uma casa, mas Deus tinha uma família. A terra estava dando um terreno, mas Deus tinha promessas que nem as estrelas do céu poderiam ser contadas. Tamanha era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. E eu não sei se você compreende, mas Deus está chamando algumas pessoas aqui nessa manhã para abrir mão de coisas terrenas. Quem aqui percebe que está muito apegado a coisas da terra? Levanta a mão, por favor, seja sincero. A gente está muito apegado a coisas da terra. A gente está apegado a dinheiro, a bens materiais, a carro, a casa. E Deus está dizendo: ei, acumule tesouros no céu. Acumule tesouros no céu. Prega o evangelho, sirva a minha presença. Levanta a sua mão, porque hoje eu tenho orado por você, para que você abandone coisas da terra. Não estou dizendo que você não deve trabalhar, a juntar dinheiro, investir. Não estou dizendo isso, mas o apego a essas coisas não te faz um cristão verdadeiro. Porque um cristão verdadeiro, ele compreende que ele é um peregrino. Estou aqui, mas não sou daqui. Eu estou passando, eu estou de passagem. A minha pátria é o céu. Eu quero a Cristo. Um dia verei, os meus olhos verão Cristo rasgando os céus, a nova Jerusalém descendo, e todos os tesouros que eu acumulei não são daqui, mas estão todos na eternidade. Eu oro para você, para que você ganhe vidas, e que você perdoe, que você obedeça, e que quando você chegar no céu, você escute a palavra de Deus dizendo: vinde, amado meu, entrai no gozo do seu Senhor. Ei, levanta a sua mão para receber essa palavra. Abandona coisas da terra. Eu tenho promessas do céu para você. Você não sente uma vontade de evangelizar mais? Irmãos, não é normal você passar um ano inteiro e não convidar ninguém para vir para a igreja. Não é normal você passar um ano inteiro e não ganhar uma vida para Jesus. Não é normal a gente viver o evangelho achando que isso é só para nós. Deus está falando para Abraão: Abraão, tem coragem de abandonar a terra e vir viver o que eu tenho para você. Deus te chamou, e às vezes você está posicionado de uma maneira errada. Quando eu falo de uma maneira errada, não falo no lugar errado, não falo na igreja errado, na família errado. Eu estou falando que talvez você está posicionado da maneira errada, vivendo de uma maneira que não condiz com o centro da vontade de Deus. E essa vontade, irmãos, escuta, é boa, perfeita e agradável. Eu vou repetir isso para você: a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A genealogia de Abraão até Jesus Cristo, capítulo 1, versículo 6 de Mateus, está escrito isso: e Jessé gerou o rei Davi, e rei Davi gerou Salomão. E o texto, quando escreve isso, ele não coloca Salomão como rei. Parece que a Bíblia agora está fazendo acepção de pessoas. Ele fala: Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão. A Bíblia é muito clara, porque nesse momento ela não está fazendo acepção de pessoas, mas ela está só nos fazendo entender que Davi não nasceu para ser, Davi já nasceu sendo rei. Tem uma diferença muito grande quando você nasce sendo. Irmãos, você não vai se tornar, você já é. Você não vai se tornar, você já é rei e sacerdote daquilo que o Senhor tem para você. Eu quero que você assuma hoje o seu lugar. Mas tem muita gente que talvez pensa: estou numa casa boa, estou num emprego bom, e isso já é o suficiente. Não é o suficiente, porque aos olhos do homem você pode estar bem, e muitas pessoas pensam que estão bem, mas nunca viverão os propósitos de Deus sobre a vida delas. Mas hoje a minha oração, irmãos, no fundo do meu espírito, eu sinto isso: você vai começar a viver o propósito de Deus na sua vida. E o propósito não é pregar.
O propósito não é cantar. Eita Deus, agora acabou. Não é pregar, não é cantar. Não é microfone. Acabou. Irmã, graças a Deus, né, irmão? Deixa Deus te pegar, tu vai ser usado aqui, com o microfone na mão. Mas não é isso. O propósito é se parecer com Cristo Jesus. O propósito é ser cheio do ministério da causa do Evangelho. Irmãos, levanta sua mão, eu quero declarar essa palavra. Você vai viver o que Deus quer que você viva. Toda vez que você estiver em lugares que Deus quer que você não esteja, Deus vai te incomodar dizendo: aqui não faz parte do meu propósito na sua vida. Eu tenho algo grande, o que seus olhos não viram, aleluia, ouvidos não ouviram, nem desceu ao seu coração. São as coisas que eu tenho preparado para você. Ei, escuta isso. Talvez o que está te impedindo de viver as coisas novas é justamente o apego às coisas da terra. Deus tem uma nova estação para nós, mas a gente está apegado às coisas dessa terra. A gente está apegado a cargo, está apegado a ministério. Irmãos, escuta isso. Você não é o que você faz. Eita Deus. Eu não sou pastor Kaique Mota, eu sou Kaique Mota, filho do Deus Altíssimo, chamado para pastorear. Paulo, ele escreve: eu sou Paulo, prisioneiro do Cristo Jesus na terra. Ele não coloca que ele é apóstolo, ele não coloca o título à frente do nome, porque, irmãos, escuta isso. Você não é o que faz, você não é o teu título, você não é o teu trabalho, você não é o teu trauma, você não é, vamos lá, você não é o teu pecado. Você é filho do Deus vivo. Você tem um nome, Deus te chama pelo nome. O diabo te chama por trauma, o diabo te coloca pegado a cargo para que você não desfrute de coisas eternas. Mas essa manhã estamos fazendo como Abraão, pai da fé, abandonando o terreno, abandonando terra e seguindo uma voz. A voz me direciona. A voz é maior do que o cargo, a voz é maior do que o ministério. A voz de Deus é maior. Levanta a sua mão nessa manhã, porque a voz de Deus vai estrondar essa casa e vai te chamar para viver o que você nunca viveu. A voz de Deus é maior. Levanta a sua mão e ora comigo. Só você que quer cumprir promessa de Deus, levanta a sua mão e ore comigo. Você vai desvincular agora do apego do cargo, da terra. Deus tem algo maior. Abraça esse chamado. Estou sentindo Deus aqui. Se você ora em línguas, me ajuda nessa manhã. Eu estou sentindo uma voz entrando nesse lugar. Eu estou sentindo a voz de Deus invadindo esse ambiente. Abraça o chamado de Deus. Ei, eu quero liberar isso. Você vai viver o que a sua família nunca viveu. Você vai desfrutar do que a sua família nunca desfrutou. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Eu quero orar. Você na sua família vai ser o primeiro a romper naquele lugar. Eu quero liberar essa palavra profética. Assim como Abraão viveu o que ninguém da família dele viveu, você vai começar a ser o primeiro da sua família. Ei, ora, você vai ser o primeiro da sua família a se formar. Quem crê? Quem crê? Você vai ser o primeiro da tua família a abrir uma empresa. Você vai ser o primeiro da tua família a receber uma unção. Você vai ser o primeiro, e através de você, os filhos, os parentes, avós, primos, todos receberão o poder de Deus através da sua vida. Abandona a terra hoje e se apegue à voz do Criador. Deus chama Abraão agora no capítulo 12. Abraão até estava em um lugar que Deus não queria que ele estivesse. Agora Deus quer transicionar Abraão, tirar ele do lugar que ele queria estar para levar aonde Deus queria que ele estivesse. Normalmente os lugares que nós queremos estar não é o que Deus tem para nós. E agora Deus chama Abraão no capítulo 12. E quando você estuda o capítulo 13, o capítulo 14, o capítulo 15, nada acontece. E parece que Deus esqueceu do que prometeu para Abraão. Parece que nada está acontecendo, as coisas às vezes não estão fluindo do seu jeito, no seu tempo, porque existe processo. Parece que Deus não está lembrando do que Ele te prometeu. E novamente eu quero te liberar uma palavra hoje, irmãos. Não é você que tem o chamado, é o chamado que te tem. Eu vou repetir, não é você que tem um tempo de Deus, é Ele que é o dono do tempo. Não é você que é detentor do propósito dEle, é o propósito dEle que te consumiu por inteiro. Irmãos, quer saber de uma coisa? É muito fácil falar que eu tenho o Espírito Santo. O difícil é saber se o Espírito Santo tem você por completo. 2 pegou. Falar que tem um Espírito Santo é fácil. O difícil é Deus olhar para você. Meu Deus, assim como olhou para Jó e disse: observasse meu servo Jó. Eu não quero só ter o Espírito Santo, eu quero que Ele me tenha por completo.
Eu quero que Ele tenha as minhas mãos, os meus sonhos, o meu dinheiro. Não é o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não é os meus sonhos, é os sonhos dele. Meu Deus, Deus está aqui presente nesse lugar. Sabe, se você achar que você tem um chamado, você não suporta caminhar o que você já caminhou. Se você achar que o chamado é seu, que o propósito é seu, você não suporta. Por isso que não é você que tem um chamado, é o chamado que te tem. Não é eu que tenho um propósito, é o propósito que me carrega. O chamado não é meu, o chamado é dele. Jeremias certa vez disse isso: eu não vou mais profetizar, estou sendo envergonhado, as suas palavras da minha boca são como engano, o povo zomba de mim, porque as palavras não se cumprem no tempo que eu disse. Mas mesmo ele dizendo isso, o versículo, a parte B diz que ele escreve assim: mas eu não posso parar de falar, porque quando eu pensei em parar de mencionar as suas palavras, foi como um fogo cerrado em meu peito, foi como um fogo cerrado que não me dá descanso. Ei, escuta isso, Jeremias, você pode até pensar que você pode parar de pregar, você pode até pensar que você pode parar de servir a Deus, mas não é você que tem o chamado, não é você que tem o propósito, mas é o chamado que já te envolveu em uma nuvem de glória. Você já não consegue mais fugir, porque toda vez que pensa em fugir, é como um fogo cerrado no seu peito, que não te dá descanso. Ei, porque você acha que você não consegue parar de buscar? Quantas vezes já disse assim: ou eu não vou mais para a igreja, essa igreja eu não vou mais, domingo de manhã eu não vou mais, e quando sem perceber, já está aqui com a mão levantada dizendo: glória ao nome de Jesus, aleluia ao Senhor, porque não é você que tem o chamado, mas é o chamado que te tem. E essa manhã eu quero liberar essa palavra sobre você. Quando a vontade de parar for grande, lembre, o chamado é muito maior. Quando a luta for grande, o chamado é maior. O chamado é maior do que a prova. O chamado te empurra dizendo: continua, continua. Levanta sua mão para receber essa palavra. Continua, continua. Você não vai parar de servir, porque o chamado é maior do que você. Continua, levanta sua mão para o alto. Continua, ouça a voz do Senhor dizendo hoje: continua, não para, você não vai parar de buscar. Quem pode dar um glória a Deus aqui essa manhã? Fala para a pessoa que está perto de você: continua. Se ela não deu glória a Deus, fala de novo. Ó a voz do alto hoje dizendo: continua, persevere, não pare de orar, o chamado é maior. Eu estou sentindo Deus aqui, estou todo arrepiado. Quantas vezes eu disse assim: Stephanie, hoje eu paro. Você já falou isso também, né? Estava com saudade de você, Varua. Fez falta aqui. Já quantas vezes já falei: parei, não prego mais. A voz só dizendo assim: continua, não para, continue perseverando. Deus está dizendo para alguém aqui: não para, continua perseverando. Deixa Deus fluir de dentro de você. Feche seus olhos agora. Na sua fraqueza, Ele é a tua força. O chamado é maior, filho. O chamado é maior, filha. O chamado é maior do que a luta, do que a prova. O chamado é maior. A mão que te chama é a mesma mão que te capacita. O chamado é maior. Talvez por muito tempo você pensou em parar, mas hoje Deus está dizendo: eu te faço continuar. Lá na sua família você vai continuar com o seu casamento, você vai continuar acreditando no teu ministério. Continua, não pare de lutar. Abraão está agora no capítulo 15, esperando a promessa. Abraão está dentro de uma tenda, mas ele não sai do caminho. Talvez você está dizendo assim: pastor, você não sabe o quanto eu peço, o quanto eu oro, o quanto eu busco, e parece que Deus está em silêncio. Você grita e parece que Deus não escuta. Quem aqui já passou por isso? Você gritar e parece que Deus não está escutando. Você ora, parece que nada acontece. Você está clamando e nada está acontecendo. Mas Ele está dizendo algo, isso é muito poderoso. O fato dele estar em silêncio quando você grita não significa que Ele não esteja te ouvindo e te acompanhando no caminho. E Deus está te acompanhando no caminho. Que é uma palavra profética. Deus viu você nessa semana lá na sua casa, lavando louça. Deus viu. A lágrima descia lá lavando louça. Ele está falando: eu estava lá. Você até pensou em parar, mas você está no caminho, continua. Quantas vezes você já foi encontrado por Deus no carro dirigindo, e a voz dizendo: continua,
Não para. Abraão está dentro de uma tenda e a voz é: olha para mim. Meu Deus. Olha para mim. O que é a tenda de Abraão? É o lugar que você chora e só Deus vê. O lugar que você chora e alguns já estão sendo tocados, as lágrimas estão descendo, eu estou vendo aqui. Porque Deus te enxergou. Deus te viu. Você não saiu do caminho. Ele está dizendo: eu te vi lá onde você estava. O lugar que eu e você caminha junto. Aleluia. Olha para mim, Deus está dizendo, lá na tenda, onde você está desanimado, a tendência é desanimar, parar, mas receba isso: quem espera em Deus não se desespera. Eu vou liberar essa palavra mais uma vez: quem espera em Deus não se desespera. Será que você pode repetir comigo? Quem espera em Deus, diga mais forte: quem espera em Deus não se desespera. Fala para o inferno ouvir: quem espera em Deus não se desespera. Quem pode dar um glória a Deus o tamanho da sua fé aqui nesse lugar? Aleluia, aleluia. Deus vai dizer para Abraão: sai da sua tenda. Olha para mim. Está chorando, Abraão? Sai da sua tenda. A promessa está de pé ainda. Olha isso, olha que texto poderoso. A Bíblia diz que Abraão agora é encontrado por Deus e a voz chama ele para sair para fora da tenda. E a Bíblia diz que Deus olha para Abraão e fala assim: conta as estrelas. Mas no livro História dos Hebreus, do Flávio Joséfo, ele dá um detalhe interessante, porque fala que agora Abraão sai da sua tenda, ouve a voz, sai da sua tenda, e Deus pede para ele contar as estrelas do céu. Mas o engraçado é que era dia. Alguém pegou? Deus está dizendo: conta. E Abraão talvez pensando: como que eu vou contar as estrelas do céu sendo que eu não estou vendo? É porque Deus já estava ensinando um princípio para Abraão: eu vou te chamar para viver algo que você não vê. Mas não é porque você não está vendo que não está lá. Eu estou chamando crentes aqui para viver o que você não está vendo. Você vai colocar o pé em algumas situações, você não está vendo o chão, mas Deus vai colocar o chão, assim diz o Senhor para você. Você não está vendo a saída, mas Deus está dizendo: eu vou te chamar para viver uma coisa poderosa. Você não está vendo, mas já está preparado, já está lá. Mesmo que você não veja, já está lá. Escuta, Deus não está preparando a bênção para você, a bênção já está preparada. Deus está preparando você para receber aquilo que já está preparado. O que os seus olhos não viram, meu Deus do céu, recebe essa palavra. São as bênçãos que Deus já preparou para nós. Eu creio que você vai entrar em alguns lugares e você vai dizer: isso aqui já estava preparada. Ei, antes da fundação do mundo, isso aqui já estava preparado. Essa era a bênção que Deus tinha para mim. Aleluia. Eu sinto que você vai entrar em alguns lugares e vai falar assim: isso aqui estava preparado para mim há muito tempo. Você crê nisso, irmão? Fala para a pessoa que está do seu lado: já está feito. Aleluia. O que eu preciso fazer? Caminhar. Chegou a hora de você tomar posse disso. Chegou a hora de você parar de olhar para a sua fatura e falar que quando você melhorar, você investe no reino. Quando melhorar, eu invisto. É agora. Quando o meu tempo melhorar, eu começo a orar. Não, vai arrumar um tempo agora. Quando a minha família melhorar, aí eu fico bem. Não, é agora, já está feito. Deus só está esperando você colocar o pé. Deus está esperando só você caminhar. Já está feito. Irmãos, escuta isso. Capítulo 15 agora, e depois no capítulo 16, quando você medita nisso, ele vai receber uma proposta de alguém muito próximo que está a ele, a sua esposa. Porque passou anos e anos e a bênção não aconteceu, a promessa não aconteceu. E nesse momento, agora, ele recebe uma proposta da sua esposa, dizendo: olha, está aqui a nossa serva é nova, Agar. Deita com ela, gera um filho. Então todas as promessas que você recebeu de Deus vai acontecer, porque eu estou estéril, não está dando certo. E agora ela faz Abraão se deitar com a sua serva Agar, uma mulher mais nova. E Abraão recebe essa proposta, gera um filho com essa mulher. E o filho dessa mulher é Ismael. Agora Ismael nasce, e isso é muito poderoso, porque Ismael não é o filho da promessa. E isso foi o erro de Abraão, de colocar a terceira pessoa no lugar que só cabia duas. Eu vou de novo.
Abraão trouxe para a sua relação com Deus uma terceira pessoa. Quem falou com Abraão foi Deus, não foi com a sua esposa. E tem muitos momentos da sua vida que Deus vai falar com você e não vai falar com a esposa. Ei, homem, tem homem aqui? Ei, era para os homens dar um glória a Deus aqui, falar, é verdade, sacerdote aqui. Você crê, irmão? Você está aqui comigo aqui ainda? Tadinho do meu irmão, está virado, dormiu nada. Me levou e me trouxe esse homem. Mas Deus vai renovar você, varão. Aleluia. Que nem diz o pastor Márcio, não é creatina, nem pré-treino, nem whey, nem deca. Mas hoje eu tive que apelar por uma creatina e um pré-treino também. Não vou mentir, viu, pastor Márcio? Mas nesse momento, o erro de Abraão foi colocar uma terceira pessoa no lugar que só cabia duas. Claro que a esposa não compreenderia aquilo que aconteceu com Abraão. E ela gera um lugar, uma expectativa para que agora Abraão recebesse a promessa e colocasse adiante aquilo que Deus tinha falado com ele. Mas agora, irmãos, escuta isso. Não adianta você colocar uma terceira pessoa onde só cabe duas e depois chorar pelo leite derramado da consequência do seu erro. Escuta, toda a lamentação de alguém hoje foi uma decisão mal tomada ontem. Não coloque nada do que Deus não mandou colocar. Escuta, decisões mudam destinos, mas não muda o que Deus falou. Você pode até ter errado, ter acelerado o propósito, mas o propósito de Deus não tem prazo de validade. Você vai carregar o peso da escolha que você fez, mas a promessa ainda está de pé. Não é Ismael, não é a força do seu braço, não é o seu jeitinho brasileiro que vai fazer dar certo. O filho da promessa é o que Deus prometeu, e o que Deus prometeu ainda está de pé. Você tentou, você trabalhou, você se esforçou, nada deu certo, porque Deus está dizendo, não é na força do seu braço, diz o Senhor, é no meu jeito, no meu tempo, na minha estação. Será que você pode exaltar o nome de Jesus essa manhã? Não adianta acelerar processo. Não adianta acelerar processo, irmãos. Irmãos, não adianta acelerar processo. Não coloca nada no meio da promessa de Deus. Posso te falar uma coisa forte aqui? Deus não trabalha com gambiarra. Deus não trabalha com jeitinho. É do jeito dele. E o tempo é dele. Você já pensou, irmãos? Deus fez uma promessa para Marina. Teve que esperar 25 anos me encontrar. Aleluia. Ela falou, isso é verdade. 25 anos Abraão ficou esperando. E ela ficou esperando 25 anos. Aí eu cheguei lá. A voz era, sai da sua terra. Sai do meio da sua parentela. Abandona teus pais e vai viver o que você nunca imaginou viver. Irmãos, eu não sei se é 25 anos que está esperando, eu não sei se é 5 meses, mas eu sei que quando Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir. O Rodney estava indo para Ouro Preto falando para mim assim, como pode você encontrar a Marina aqui? É muito longe, não é possível isso. Mas a probabilidade é 0 para nós. Mas o que estava determinado por Deus já iria acontecer da maneira dele. Irmãos, isso é muito forte. No capítulo 17, Deus vai punir Abraão agora acrescentando uma letra no seu nome. E ele acrescenta a letra A. Agora já não é mais Abrão. Perceba que Deus muda o nome, agora é Abraão, com 2 A's. Porque agora se estava difícil sendo pai de pai grande, pai exaltado, agora Abraão é pai de multidões. Você vai ser pai de multidões. Você não está acreditando que seu nome é grande? Então vou acrescentar ainda a promessa. Pai de multidões é Abraão. E quantos filhos você tem? Quantos filhos você tem, Abraão? É pai de multidões. Quantos filhos você tem? Você não está imaginando o que Deus vai fazer na sua vida. Você está vendo que tem coisas que não, às vezes não é nem o diabo, não é Deus. Foi só suas escolhas erradas que te trouxeram alguns acrescentamentos na sua vida. Muitos acréscimos foi porque nós erramos. Quem tem coragem de assumir a bronca aqui hoje? Fala assim, glória a Deus que a Carral é sincera. Eu também, eu sou o primeiro. Muitos acréscimos na nossa vida, muitas coisas que Deus acrescentou foi porque erramos. Aí Ele acrescenta, falando assim, você vai ser pai de multidões, mas ainda, quantos filhos você tem? E a gente fica querendo terceirizar as nossas decisões. Abraão, a promessa ainda está de pé. Imagina o choque de Abraão. Meu nome é Abraão, pai grande é o meu nome. Agora Deus acrescenta mais um A, boy. Agora é pai de multidões e eu continuo ainda zerado.
É quando Deus ele aumenta a promessa, dizendo assim: você vai ser um investidor, você vai ser um pregador, a sua família vai transformar outras famílias. E você olha para a sua realidade, você está vendo tudo indo de mal a pior, e Deus está aumentando o nível de promessa. Mas agora o choque é esse, porque tem um detalhe que você precisa pegar isso. Abraão, ele acrescenta uma letra por conta do seu erro, por conta da sua decisão equivocada. Mas a esposa, e antes o nome dela era Sarai, e agora Deus tira a letra I, agora é só Sara. Eu tiro da sua esposa, Abraão. Eu acrescento em você, mas eu tiro dela. Escuta, homem, toda decisão equivocada, todo pecado, todo erro, você vai acrescentar coisas que não é para acrescentar na sua vida, e você vai arrancar da sua família o que não era para arrancar. Toda vez que você erra, toda vez que você comete um erro, um pecado, você está acrescentando tempo na promessa de Deus sobre você, e você está tirando da sua família aquilo que não é para ser tirado. Mas agora ele é acrescentado a letra A, e Deus tira a letra I, agora é só Sara. Mas Deus não tirou a letra I do nome dela para machucá-la, não. Mas para que Deus tirou? Para renovar. E sabe o que significa renovo no dicionário? Mudar para melhor, aprimorar e melhorar. Tem coisas que você não perdeu para machucar, Deus tirou para renovar, mudar para melhor e aprimorar. Levanta a sua mão, para de chorar. Deus não quer te ferir, Deus ele está te melhorando, está aprimorando e está mudando para melhor. Tudo aquilo que você perdeu não é para morte, mas é para mudar para melhor, aprimorar e mais uma coisa, renovar. E foi o que Deus disse aqui para mim nessa manhã: eu estou renovando, aleluia, eu estou aprimorando, glória ao nome de Jesus, e eu estou mudando para melhor. Levanta a sua mão, porque nessa nova estação vai ser renovado, vai ser melhor, vai ser um tempo de aprimoramento da presença. Não chores, não pare, continua glorificando Deus. Deixa Deus mudar para melhor. Quem pode exaltar o nome dele aqui essa manhã? Deus acrescentou na vida de Abraão e tirou de Sarai. E talvez o povo que está olhando pensando: olha, eu pensei que agora que vocês seriam abençoados, Deus está tirando de você. Porque na verdade Deus não nos abençoa quando ele entrega, Deus abençoa quando tira. Quando Deus... Isso é muito poderoso, meu Deus. Deus não te abençoa quando traz amizade nova. É quando Deus te tira de algumas mesas que Ele começa a te abençoar. Claro que Deus pode dar amizades novas, um emprego novo, mas normalmente Deus inicia tirando. Por que você acha que Ele te tirou de algumas mesas? Por que você acha que Ele te tirou desse emprego? Por que você acha que Ele te tirou dessa situação? Porque Deus, quando tira, não tira para machucar, mas tira para mudar para melhor, tira para renovar e tira para aprimorar. Deus está dizendo para alguém: você não é o que pensam, você é o que eu decretei sobre a sua vida. O que eu tirei não determina. Deus não vai pelo que os outros estão dizendo, Ele vai a partir do que Ele vê e fala. Para muitos você está voltando para trás, isso é muito poderoso. Para muitos está retrocedendo, mas Deus está dizendo para alguém aqui essa manhã: eu não estou fazendo você retroceder, eu estou te levando para um novo nível de glória em glória, de glória. Oh, adore o nome de Jesus aqui essa manhã. Levanta sua mão mais alto que você pode. Existe uma unção de Deus aqui muito forte. Deus está dizendo: eu não tiro para machucar, eu estou tirando para renovar. Paulo, ele recebe um encontro com Jesus, perde a visão, mas Deus não tira a visão para machucar, Ele tira a visão para restaurar, mudar para melhor e renovar. Você era perseguidor do Evangelho, mas depois do encontro você é pregador do Evangelho. Ei, Deus está tirando algumas coisas da sua vida, mas não é para machucar, é para você elevar o nível. Aleluia. Para muita gente a sua família acabou, o seu casamento está falido, mas você é o que Deus disse, é o que Deus decretou e ponto final. Se Deus é por nós, agindo Deus, quem o impedirá? Será que você pode dizer isso? Se Deus é por nós, agindo Deus, agindo Deus. Quem recebe essa palavra, dá uma salva de palmas em nome do Senhor Jesus aí. Deus está tirando algumas coisas, mas nem se compara com o que está vindo. Eu estou sentindo um tempo novo sobre nós. Você crê que ainda esse ano você vai viver um tempo novo?
Eu estou sentindo isso, aleluia, estou feliz. No capítulo 21, Deus visita Sara. E sabe o que acontece? Deus visita ela em uma idade avançada. Quando Deus liberou a promessa, sabe o que eles fizeram? Deram risada. Quem já fez isso? Deus libera uma promessa e dá risada. Fala assim: eu viver isso nunca. Eles deram risada da promessa de Deus. No capítulo 21, agora Deus visita ela e vai fazer conforme Ele diz, vai fazer como Ele tinha falado. Deus visitou e a promessa se cumpriu. Eu tenho uma boa notícia: Deus está te visitando hoje. O meu espírito todas as promessas que estavam retidas, quando Deus encontra você, algo é liberado. Todas as promessas que estavam paralisadas com o encontro com a presença, vai começar a ser liberada. Você vai perceber que olha isso é palavra profética. Nos seus próximos dias, próximas semanas, algumas promessas vão começar a sair do lugar. Mas é por conta do encontro que você vai ter com Ele aqui essa manhã. Essa é uma manhã de encontro. Deus está te visitando. Você vai florescer aonde ninguém floresce. O segredo é quem está contigo. Deus vai fazer acontecer o que ninguém imaginava. Deus fez acontecer a promessa. E nasce o filho da promessa. Qual o nome do filho da promessa? Isaac. O que Deus prometeu para Sara e Abraão acontece. E eles colocam esse nome. Deus coloca o nome do menino de Isaac, que no hebraico significa riso. No hebraico significa gargalhada. Abraão, isso é muito forte. Quando eu te disse que você seria pai, você e a sua esposa não deram risada. Mas a grande verdade é que quem ri por último deu risada no começo, mas depois é Deus que vai estar rindo de você, porque você não acreditou no que Ele disse. E Ele está dizendo: o que eu disse vai acontecer. Está de pé, a promessa está de pé. Isaac vai chegar, o tempo de sorrir vai chegar. Uma nova estação está chegando. Você vai sorrir de verdade. Levanta sua mão, porque agora quem quer que você sorria é Deus. E esse é o nome da promessa. Isaac, alegria. Chegou um tempo de alegria sobre você. Chegou um tempo de alegria sobre a sua casa. Levanta sua mão para receber essa palavra. Deus está enxugando dos seus olhos agora todas as lágrimas, toda a tristeza, toda a decepção. A partir de agora um tempo de alegria chegou. Abraão esperou 25 anos e Deus colocou o nome do filho dele de riso, risada. Esse é um tempo de você começar a se alegrar na presença do Senhor. Irmão, chega de choro, chega de choro. É tempo de se alegrar na presença. Está chorando muito, por onde passa está chorando, mas agora o tempo de sorrir chegou. O diabo não vai entender nada, porque na segunda-feira que era para estar chorando, vai se alegrar, vai levantar pela manhã dizendo: a promessa está de pé, Isaac está chegando. Levanta a sua mão para receber essa palavra. Começa a fluir na presença do Senhor agora. Começa a rir na presença dele, dizendo: Espírito Santo, eu não me movo pelo que eu estou vendo, eu me movo por aquilo que o Senhor liberou. Para a gente encerrar isso, vale um glória a Deus. Agora Deus acrescenta uma letra para Abraão, e Abraão agora significa pai de multidões. Sua esposa era Saraí, e agora ele arranca uma letra. A letra que arrancou de Saraí qual foi? Quem leu a Bíblia? Foi a letra I. De Saraí virou Sara. E quem lembra qual que é o nome do filho da promessa deles? Qual que é a primeira letra do nome de Isaac? O que Deus me ensina com esse texto é: o que você perdeu não se compara. Aleluia. O que você perdeu não se compara com aquilo que Ele vai te dar. Deus tirou de você, o que Ele tirou de você é muito pouco comparado ao que Ele vai te dar. Deus tira aqui para te entregar lá na frente. O que Ele faz hoje você não entende, mas amanhã você entenderá. Sara, você pensou que tirar a última letra do seu nome era dolorido, porque você nem imaginava que justamente o que eu tirei de você era a preparação para chegar Isaac na sua vida. Receba de volta o que eu tirei, Isaac. O tempo de alegria, o tempo de cantar, o tempo de se alegrar na presença do Senhor, Deus tirou para preparar a grande bênção que chegou na sua vida. E eu vim com essa palavra profética hoje dizendo: o que você perdeu, o que foi roubado, é apenas preparo para aquilo que está por vir. Aguenta o processo, suporte a estação. Deus está curando você de traumas, de percas, para transbordar na sua vida. Essa é uma manhã profética. Deus está dizendo: o que eu tirei não se compara com a glória que está por vir. O que foi roubado não
não se compara com o que está por vir. O diabo talvez tirou o sorriso, o diabo talvez tirou a alegria, mas não se compara com o nível de glória, de unção, de poder. Levanta suas mãos, fica de pé comigo, exaltando o nome de Jesus. É maior, o tempo de Deus é maior. Vai exaltando o nome dele, vai glorificando o nome de Jesus aí. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe seu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera minha alma. Restitui. Será que você pode levantar as suas mãos o mais alto que você pode? Restitui, Senhor. Vai voltar para você. O que foi roubado vai voltar para a sua vida. Declare. E o tempo que roubado foi não poderá a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Sim. E restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe seu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, e refrigera. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado não se comparará. Levanta as suas mãos nessa tudo manhã. aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Declare isso nessa manhã. Suba a sua adoração. Restitui, Quero de volta o que é meu. sara-me Sara-me e põe seu azeite em minha dor. Será que você pode declarar isso com toda a sua força? restitui. E leva-me. Leva-me às águas tranquilas. Lava-me, Senhor, E refrigera minha alma. Sabe, talvez você já não é mais o mesmo que você era antes. Talvez por muitas vezes o diabo roubou a sua alegria, a sua verdadeira identidade. Ele colocou rótulos sobre você com marcas, e você não consegue mais ser aquele homem, aquela mulher que você era. Mas essa manhã Deus está restituindo quem você é. Quando Sara recebe a promessa, faz sentido o que ela perdeu. Quando Sara recebe a promessa, faz sentido o que foi roubado dela. E talvez eu não sei o que você perdeu no meio do caminho, mas eu tenho uma palavra profética: você vai ser restaurado em todas as áreas da sua vida, diz o Senhor. Na sua área emocional, na sua área sentimental, na sua área espiritual. Não é uma restauração parcial, é uma restauração completa. Uma vida abundante na presença do Senhor. Escuta isso. Você não vai mais chorar por aquilo que foi roubado, porque hoje você vai aceitar a promessa dizendo: Senhor, eu já estou pisando em um lugar que já está pronto. Eu creio no que o Senhor liberou sobre a minha vida. Eu creio em uma mudança. E nessa manhã Deus te trouxe aqui para mudar você por completo. E se você perdeu alguma coisa no meio do caminho, e hoje você fala: eu preciso restaurar água em minha vida, levanta a sua mão direita para o céu. Eu quero orar por você nessa manhã. Sim, sim, é você mesmo que Deus chamou. Você que levantou a sua mão, sai do seu lugar, vem no altar aqui. Eu quero impor as minhas mãos sobre você. Essa é uma manhã de cura, essa é uma manhã de restauração, essa é uma manhã que algumas coisas voltarão para a sua vida. Essa é uma manhã de transformação. Sim, aleluia. É o poder de Deus aqui
essa manhã. Você que ficou aí atrás, levanta suas mãos e começa a orar comigo. Receba o fogo de Deus. Vai ser restaurado. É um novo tempo, é uma nova história. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode citar. Eu farei o que for preciso para ti, pois não posso deixar que siga. Deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. E eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. E eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão. Levanta suas mãos, declare do que eu farei. E eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. E eu preciso do seu olhar, do seu olhar, do seu olhar. Eu sei que perder dói. Eu sei que caminhar sem esperança machuca. Escuta isso, vocês que vieram aqui à frente. O ser humano não foi feito para esperar. Esperar é o verbo de esperança. É difícil caminhar sem esperança. É difícil perder. É difícil passar por luto. É difícil passar por crise. Escuta, é difícil não ser compreendido por quem você mais ama. Mas Deus está dizendo algo para vocês que vieram aqui. Eu compreendo a dor que vocês carregam na perda, mas o propósito que eu tenho para realizar na sua vida ainda está de pé. O que vocês carregam, escuta isso, olho para cada um de vocês aqui, eu me emociono, porque eu sei dos processos. Eu olho nos olhos e eu já sei a dor que vocês carregam. Eu sei das decepções que vocês passaram. Eu sei, eu sinto no meu espírito isso. Mas Deus está dizendo: o que está por vir não se compara com a glória. Essa leve e momentânea tribulação não se compara com o peso de glória que está por vir. Embora o seu exterior esteja corrompido, o seu interior hoje está sendo renovado por Deus.
E antes de orar por cada um de vocês aqui, primeiro eu preciso saber, porque Deus te trouxe aqui primeiro para você entregar a sua vida para Ele. E talvez você que se afastou da presença, nunca voltou ao Senhor confessando Ele publicamente. Essa é a primeira decisão que você tem que tomar aqui. E eu quero saber se existe alguém que está aqui na frente ou no meio da congregação que nunca entregou a sua vida para Jesus, ou talvez se afastou da presença e hoje fala: eu quero voltar. Se existe alguém aqui dessa forma, levanta a sua mão. Primeiro eu quero orar por você aqui essa manhã. Se existe alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, ou talvez voltar para a presença, se existe alguém dessa maneira, apenas levanta a sua mão direita para o alto. Você precisa tomar essa decisão hoje. Você não pode sair daqui sem confessar Jesus publicamente, porque se você sair dessa maneira, você vai continuar com a mesma vida. Mas você veio aqui hoje para entregar o seu coração para Ele, dizer: Pai, eu preciso de uma nova história, eu preciso me reconciliar com o Senhor. Eu vou te dar mais uma oportunidade. Se existe alguém aqui que hoje deseja entregar a sua vida para Jesus, entregar o seu coração para Ele, levanta só a sua mão direita para o alto. Eu quero orar por você. Sim, sim. Se todos já entregaram o seu coração para Ele, temos uma mão levantada aqui. Será que você pode glorificar o nome do Senhor por essa mão levantada? Sim. Existem mais pessoas que precisam tomar essa decisão hoje, voltar para Jesus ou entregar o seu coração para Ele. Se você está aqui e deseja isso, apenas levanta a sua mão direita. Você vai orar comigo e nós vamos liberar um decreto sobre a sua vida. Vocês que vieram, continuem aqui, mas junto com essa irmã. E se você deseja, ore comigo. Eu queria que essa irmã repetisse comigo assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego o meu coração na Tua presença. Diga: perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas negligências. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te reconheço como único, suficiente Salvador da minha vida. Diga: enquanto viver, viverei para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém, amém. Agora você faz parte dessa família para a glória de Deus. Será que você pode exaltar o nome dEle? Aleluia! E antes de vocês ir embora, eu queria que vocês que viessem aqui à frente, coloquem a mão no seu coração. Essa manhã Deus está restaurando primeiro a sua identidade. Quando Sara recebe o filho da promessa, o que ela é restaurada é a sua identidade. Ela fala: o que eu perdi faz sentido agora. E escuta o que eu vou dizer para você: tudo que você perdeu vai fazer sentido nos próximos dias. Deus está liberando um bálsamo, um amor sobrenatural sobre vocês aqui. A alegria vai voltar. Escuta aqui, vocês que vieram aqui à frente, vocês vão voltar a sonhar. Vocês vão voltar a sonhar, a se alegrar, a entender que a sua vida não é só dor, não é só problema. Quem espera em Deus não se desespera. Eu quero orar por você que veio aqui à frente. Pai, nós apresentamos essas vidas. Eu te peço, Pai, derrama um bálsamo sobre cada um delas, sobre cada coração ferido, sobre cada alma machucada. Nós liberamos agora uma porção de cura, um bálsamo de transformação. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que eles perderam, não sei se foi alegria, identidade, eu não sei, Senhor, mas eu sinto no meu coração que a dor é grande. Mas agora um bálsamo de Gileade, um oásis, uma mesa no meio do deserto, o Senhor vai preparar para cada um deles. E o que foi roubado não se compara com aquilo que está por vir. A partir de agora, uma nova estação chega sobre vocês, e pela manhã vocês acordarão não chorando, mas acordarão sorrindo. Não porque tudo vai bem, porque você foi transformado pela glória de Deus. Essa é uma manhã de cura, e você sairá daqui transformado para a honra e glória do nome de Jesus. Eu abençoo você, sua casa, o seu ministério, em nome de Jesus. E se você crer, levanta suas mãos e aplauda bem forte o Senhor.